Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tatiane Rodrigues e é um prazer ter você por aqui. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Antes de apresentar aqui vocês, ó, muito obrigada, tá? Foi aqui uma surpresa saber que você poderia estar aqui comigo hoje, meu amor. Hoje a gente está aqui recebendo 2 mulheres que, além de irmãs, compartilham o mesmo propósito de servir pessoas e transformar vidas. Elas são conhecidas pelo trabalho social que realizam em Osasco, mas hoje queremos, né, conhecer esse lado de vocês, o lado família, o lado de infância, o lado desse lugar de compartilhar essa irmandade juntas. Um prazer. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu não estou conseguindo nem me controlar. Que Ai, bom, que obrigada, bom, Tati. Eu tô amiga. muito feliz também. Obrigada pelo convite. A Gabi já esteve aqui antes, né, É, e a Aline, você tá com a agenda muito cheia, amiga. um pouquinho, mas estou muito feliz, Tati. Obrigada. Estou muito lisonjeada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder passar um pouquinho da nossa história para É, você, porque viu? a gente, conhece muito a vocês na rede social, né, dentro desse lugar de estar lá acompanhando os maridos, né. É. Então, assim, para quem não conhece, para quem está aqui no nosso canal e não conhece, eu quero desde já que vocês se apresentem como irmãs e aqui nesse propósito de trazer esse lugar de estar trabalhando ali no social, de estar trabalhando com pessoas que tá ali na política, de ser esposa de políticos, né. Quem são vocês? Gabi e Aline. Obrigada, Tati. Bom, para quem não me conhece, É. né? Eu sou a Aline. Eu nasci, cresci em Osasco, morei ali no bairro do Vila Isabel. Sou filha da Nara, do Ângelo, irmã da Gabi, do Fernando. E nós crescemos uma família muito humilde, muito unida. Graças a Deus, sempre meus pais ensinaram muitas coisas boas para a gente, principalmente o respeito, a união, a empatia. E a gente sempre cresceu nesse meio de poder ajudar as pessoas, né. Meu pai sempre levou a gente para fazer o social, porque ele gostava muito de nas festinhas das crianças, na comunidade que tinha pertinho de casa. Então meu pai sempre ensinou esse dom pra gente, né. E hoje estamos aí, casei com o Rogério, O que Rogério Liz, quem é o Rogério Liz hoje? o Rogério Lins, ele foi prefeito de Osasco por 2 mandatos, né, ele foi vereador por 2 mandatos, depois se tornou prefeito por 2 mandatos, então eu acabei seguindo, né, ao lado dele, junto com ele, essa missão, porque eu falo que é uma missão que Deus preparou pra gente. Agora a gente entende de onde vem você dentro dessa assistência social, né, essa Amém. base familiar, né. Exatamente. E a Gabi? A A Aline já Gabi já falou esteve tudo. aqui em outros podcasts, se você não É, acompanha ou acompanha e perdeu, volta volta lá, lá e que a gente tem assiste, um que foi podcast e lindo, foi né, muito Tati? Foi legal muito contar a legal sua mesmo, uma história. Agora a gente experiência quer contar a sua história como irmã. Como que tá você aqui hoje, dentro desse cenário da política? A gente já sabe essa base familiar, Eu sou a esposa do Gerson, que hoje né, é o atual. hoje é o atual prefeito, ele foi deputado estadual, para quem não conhece, ele também esteve aqui, Teve aqui volta lá e também, volta e assiste. assiste, foi muito boa. É, eu, como a Aline falou, eu compartilho o mesmo sangue que a Aline, que depois a gente pode contar um pouquinho da nossa história aí, hoje eu tenho o privilégio, Literalmente, nos o tornamos mesmo gêmeas. sangue. Estar à frente hoje de uma prefeitura, de um poder público, é difícil, porque quem me conhece sabe como realmente eu sou, né. Como que realmente que é a Gavi? E a Gabi, ela é simples, né, para mim foi uma surpresa estar hoje Desafiador. como presidente do Fundo Social e primeira-dama, né, demanda demais, muitas responsabilidades. Você E conseguiu aprender um pouco com a sua irmã? Você traz essa comunicação, como que é? Aprendi muito com Muito. ela e hoje eu vejo uma cobrança muito interna, porque a Aline foi uma primeira-dama sensacional, onde eu ando nas ruas, as pessoas falam muito sobre o trabalho dela, que foi incrível, está sendo incrível, né, mas eu carrego esse peso dessa responsabilidade de ser tão boa quanto ela foi.
esses 2 mandatos. A gente se Sim. cobra muito, né, O que Tati? é ser essa primeira-dama? Vamos falar para as pessoas, assim, o que é o papel da primeira-dama? É muito desafiador, né, todos os dias, você acha que você tá ali todos os dias você aprende algo sobre isso, né, é uma cobrança diária, né, eu costumo A dizer assim. cobrança sua e da E população da que tá, né? população, e a gente se cobra também, porque muitas vezes você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas você acaba se cobrando daquilo que você, gostaria de poder resolver Você é todos os muito problemas. solicitada como primeira-dama? Bastante, Tati. Eu falo que, assim, a gente tenta chegar em casa e deixar um pouquinho de lado, mas é quase impossível, porque o nosso WhatsApp, Uhum. praticamente eu tenho esse número desde que eu era solteira, então todo mundo um vai passando para o outro e eu não consigo mudar, sabe? Porque eu penso o seguinte, quando as pessoas realmente me procuram fora do horário, ou Precisa. à noite, ou de madrugada, é porque realmente de fato precisa. Então eu não consigo, deixar aquilo para depois. Se às vezes à madrugada eu tô vendo que tem alguém me chamando ou me ligando, eu não consigo parar e falar: "Não, amanhã eu resolvo", porque eu aprendi muito nesse meio me colocar no lugar das pessoas. Então foi Empatia. algo que eu fui no decorrer desse tempo todo pensando assim: "E se fosse comigo? E se fosse os meus pais? E se fosse meus irmãos, os meus filhos?". Então eu aprendi muito nesse meio, então a gente se cobra Se muito coloca disso. nesse lugar de cobrança, você aprende com a sua irmã isso e traz também essa responsabilidade? Hoje Muito. você exercendo o papel da primeira-dama? É É. que ela é uma escola, né? É que assim, tem a primeira-dama e você também pode ser a presidente do Fundo Social, que foi Que que aconteceu. aconteceu, né. Então, ser presidente do Fundo Social envolve muitas coisas, né, o social, com toda a comunidade, o Osasco é mais de 800.000 habitantes, Minha nossa senhora, é então muita pensa, gente. é muita gente ali precisando de E sempre você, tem campanhas, é a campanha do sempre tem. agasalho, aí tem várias campanhas e vocês administrarem tudo isso, foge um pouco dessa persona, porque quando a gente pensa na mulher que é primeira-dama, a gente É vê só dar tchau. Pensa que Tchauzinho, é aquela mulher fotos. glamurosa que Não. ela vai performar nesse lugar de beleza, e vocês são Uhum. muito bonitas. Aí performa ali naquele lugar de estar intacta. E Não. quando a gente Para olha mim é poder transitar em todos os cantos de Osasco. Você tem que ver realmente a situação. De perto, né, a gente tem É. que estar de perto e no nosso E caso, sentir a assim, necessidade, né. como presidente do Fundo Social, porque a primeira-dama é a esposa do prefeito, você acompanha o prefeito nas ações dele, nas atividades dele, mas estar como presidente do Fundo Social, abrange muitas coisas. E no nosso caso, né, pelo menos no meu e da Gabi, a gente acaba que envolvendo em todas as secretarias. Como as pessoas vê que o nosso acesso é um pouco mais fácil, né, a a gente é gente bastante consegue alcançar aberta, vocês. é muita proximidade, então são diversos problemas que a gente não é só o social. Então é caso de saúde, principalmente, Principalmente, porque que mexe muito com a mexe gente. muito com a gente, né, nós passamos por desafios aí, então a gente acaba que, esse é o maior desafio nosso, é a Se colocar nesse saúde, se lugar de colocar nesse empatia, lugar. assim, já senti uma dor antes e agora, Exatamente. né, E a gente está ali, claro que, né, a gente segue a lei, né, do tudo que é dentro da lei do possível. que é possível, mas que a gente também se cobra muito por Foi uma isso. escolha devido, assim, essa criação de vocês, que onde dá muita assistência, de ser assistido, foi uma escolha de vocês fazer parte do fundo social? Como que foi Foi uma isso? Foi escolha. uma Você escolha, tem sim. opção de escolher. De escolher, É. né. E vocês dentro do fundo social, qual a maior importância? De vocês virem exercer que é mais importante para vocês, quando vocês porque, assim, é olhar para muita coisa ao Muita mesmo Uhum, coisa. Tem é. tempo. muita coisa Vocês conse importante, eu mas vejo que você é escolheu muito ligado na parte do infantil, da educação, a gente sente prazer quando te vê, é. Gabi, ali As envolvida. crianças é o futuro, né, então eu sou muito apegada a isso, a educação, mas a saúde mexe demais Mexe comigo. muito. Dentro desse lugar de saúde, é quando vocês compartilham, né, não sei se vocês acompanharam, mas a gente compartilhou aqui entre vocês um lugar muito bonito, né, quando a gente fala assim, que somos irmãs de sangue, né, o sangue não é só pela mesma família, que teve aqui uma transfusão de Exatamente. medula. E É. como que foi isso? Me conta ali como você recebeu
Esse lugar, eu vou poder ser doadora da minha irmã, como que foi? Tati, Porque foi olha, uma fase difícil, né, foi, encarar toda a foi um, parte. foi uma fase muito difícil, né? Quando Vamos fazer o review aqui, eu, da eu sou, Gabi. eu sou uma pessoa muito ligada à família, né? Com meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meu marido, as minhas filhas. Então, eu sou uma pessoa muito ligada. Tanto é que se você fala assim para mim, qual que é a sua prioridade? A família ou o trabalho? Eu coloco prioridade a minha Legal. família e depois, consequência, o meu trabalho. Porque se a gente não está bem com a família, a gente não consegue desenvolver um trabalho legal. Então, quando nós não temos nenhum caso na família de câncer, de nada. E quando nós recebemos o diagnóstico da Gabi, parece que abriu uma cratera, assim, que você não enxergava um norte, né? E ela começou a fazer o tratamento ali, e eu, assim, uma coisa que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias com ela é a fé, com a Gabi. E eu ali, todos os dias ajoelhada, com a minha caçulinha ali na beira da cama e pedindo para Deus, né, Conectada. uma direção, porque a gente estava sofrendo demais, né, de ver ela naquela Do situação. dia que ela recebeu o diagnóstico da doença e do dia que você se descobriu sendo a solução, quanto tempo que foi? Ah, Meses? foram os Foram, 2 meses. 2 meses. É. o médico chamou, Então pensa 2 meses é, angustiante. parece que é Angustiada. pouco, mas é uma angústia, assim, que parece que você não vê um norte, uma luz no fim do túnel. E aí o médico chamou o que fez o acompanhamento dela e falou assim: olha, vamos ter que fazer uma transfusão de medula, um transplante de medula. E você vai fazer o teste, o seu pai vai fazer o teste e o seu irmão vai fazer o teste. Mas até então, recebi o diagnóstico, meu médico maravilhoso, Muito fofo, muito, super muito atencioso. querido. Pensa num médico humano, humanizado, é ele. E ele falou assim: seu caso precisa de um transplante de medula. Só que eu não vou falar sobre isso agora, né? Porque assim, ele Ele queria ir por falou no no início? início, Ah. no início do diagnóstico, ele já falou: o seu caso E é dentro necessário. da realidade brasileira hoje, qual a chance desse transplante de medula? Olha, era Pouquíssimas, né? pouquíssimos, porque assim, a minha medula já estava muito comprometida. Era A gente pode um dizer que seu caso era um caso grave? grave, Gravíssimo, Gravíssimo? gravíssimo. Gravíssimo. muito grave. Imagina o É, desespero, gente. é. Aí ele falou: seu caso é realmente de transplante de medula, só que assim, eu preciso zerar a sua medula, tirar a doença dela, entrar em remissão para pensar no transplante, né? E comecei o tratamento. Falei: doutor, fala sobre transplante. Ele: não, espera. Só que assim, o transplante em si é um processo doloroso, então ele não queria já me dar mais um sofrimento, né? Aí quando chegou, entrei em remissão, ele falou: não, agora vamos entrar no processo do transplante. Você tem 50% de chance de ser compatível da sua família ser compatível com você, 50%. Eu acredito que você vai encontrar Redome, né? no banco de doações, mas vamos primeiro fazer o processo interno, né. Mas que também no banco é bem É difícil. difícil de achar. É. Aí ele falou assim: vai seu pai, o seu irmão e a sua irmã provavelmente vai ser a última ali em questão de porcentagem, né, por ser mulher, por ser Mãe, mãe, porque na ciência tem tudo isso, Aham. né. Aí ele falou: "Da sua mãe eu não vou nem fazer, mas é mais provável o seu pai ser 50% e o seu irmão Sim. também 50%". e Ele ele falou deu que 25 para mim. e 25% pra Aline, né. Quando eles Aí fazem o diagnóstico da Aí a gente foi lá fazer o teste, teste. né, o teste, foi eu, meu pai, e eles iriam chamar meu irmão em seguida, porque meu irmão precisava fazer um exame antes. Tá. E naquilo, a partir daquele momento que ele falou aquilo, ela profetizou. todos os dias, Tati, ajoelhando ali na beira da minha cama e profetizando a Deus, eu falava assim: Senhor, eu não aceito ser 25, eu vou ser 100%. E todos os dias eu profetizando aquilo, 100%. Chegou um momento que o médico lindo dela, ele é muito fofo, me chamou e me explicou, falou: Aline, né, eu sei da sua fé, né, mas ele não queria me decepcionar, Aham. né, quando eu pegasse o resultado, eu falava: não, não é você, né. Aham. Eu virei para ele e falei assim: doutor, o senhor tem fé? Aí ele
ficou assim, né? Tenho, e ele é uma pessoa maravilhosa, assim, de fé também. Eu falei, vai ser eu. Eu não vou ser nem 25 e nem 50, mas eu falei com tanta firmeza, Tati, eu falei, eu vou ser 100. E um dia, eu estou na minha casa, eu e a minha filha, que também fazia oração comigo, a minha irmã me liga de vídeo, mas chorando. E aquilo me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu não esperava. Ela gritava, ela falou assim: você é 100%. Tati, eu abri a janela, eu gritava, que eu não sei como os vizinhos não chamaram a polícia, porque eu gritava: Senhor, muito obrigada, Senhor. Eu caí sentada na minha cama, porque assim, aquilo para mim foi a Foi luz que eu resposta, pedia, né? a resposta de Deus, né? A gente está conectado, né, com aquilo que a gente Eu acredita, até a me gente emociono de vibra, falar. a gente vibrar nas possibilidades, porque eu sei que diante de um diagnóstico tão pesado como esse, a gente vai para aquele lugar de dor, de questionamento, de perguntar por que Deus comigo, por quê? Você E chega a agora questionar Deus mesmo. questiona, porque isso foi acontecer, e a gente sabe que era uma época, que era uma época decisiva, né? Que era Do Sim. o Gerson, né? Gerson estava lá na eh, Para para deputado deputado, entrando, ele né? estava, né, e você estava fazendo toda a campanha e muito envolvida junto com E ela ele tinha, dentro e ela desse tinha acabado de fazer caminhada, uma né? caminhada para Caminhada, Aparecida. Então ela voltou e logo já passou mal, sentiu mal. Então você pensa mesmo, você fala, meu Deus, né? Por que com ela? E eu falo, uma pessoa tão boa, né? A gente não sai de casa para mas eu fazer não mal para vejo desse ninguém. sentido, né, de questionar Deus. Foi Não, Não. por um mas assim, o propósito. É, propósito é que eu trago assim a mensagem para as pessoas que muitas vezes a gente vai para o lugar de dor e não vai para o lugar de possibilidade, a gente não está conectada com o nosso, com a nossa é, fé interior. Porque a nossa Exatamente. conexão com o nosso Deus, com a nossa cura interna, a gente acaba atraindo. E mesmo desafiando todas as possibilidades, você foi lá e estava 100% É compatível, 100%. E né? aí eu me Rompeu inter... tudo. Eu sei Tudo que que eu sei que a hora que o médico, né, que foi confirmado ali, eu me isolei na minha casa de tanto medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, assim, eu não saía de dentro de casa, eu falava assim, não, eu não posso ficar doente. A vida da minha irmã tá na minha mão, eu não posso ficar doente, eu não posso sair, acontecer um acidente comigo. Então, assim, eu literalmente eu fiquei ela tinha uma viagem eu tinha uma viagem marcada. marcada. O meu marido foi com as minhas filhas e eu fiquei na minha casa para me resguardar, porque assim, eu falava assim, Senhor, se eu fizer essa viagem e acontecer um acidente comigo, a minha irmã não tem mais chance. Então, assim, a chance estava comigo, na minha mão. Então, eu peguei aquilo para mim, aquela responsabilidade de salvar a vida da minha irmã, né? E aí eu me internei, né? Fizemos todo o procedimento ali para mim, Tati. Eu sempre fui como que muito foi? medrosa para doar Então, como que sangue. foi? Como que é o processo? Como que foi para você Eu vou te ser a falar, doadora? Você como é, esse papel de doadora? eu vou te falar que assim, não é uma coisa difícil, mas também não é algo simples. Mas pelo fato de você estar ali para salvar a vida de alguém, Você consegue explicar um pouco o processo, como que é para as consigo, pessoas? consigo. A gente primeiro faz a internação e vai tomando as medicações que você tem que fazer o preparo, né? Granuloquine, você toma as injeções na barriga. Então, você faz 5 dias de preparo. E depois você entra no centro cirúrgico para você colocar um catéter. Coloquei um catéter, né? Que através desse catéter é É como se porque fosse pela uma... veia periférica é muito A superficial, minha é né, para muito poder fraquinha. tirar. A Tá. minha veia é muito fraquinha, então não dá para tirar pela Você estava veia. com sangue zerado, é isso? Ali Eles, a eles, medula, eles limpam, limpa, zeram a minha medula, eu fico tá? com a plaqueta zero, Zero. aí entra uma nova medula. Aí sai o sangue da Aline, Isso, eu fico por algumas horas numa máquina que é como se fosse uma hemodiálise. Então, tá? tira o sangue do meu corpo, filtra, separa a medula e volta o sangue para o meu corpo. E aí a medula. Aí a medula é feita por é periférico mesmo. Como eu Periférico. tava com catéter, foi pelo catéter. Meia Uma hora, é coisa infusão. Meia rápida. hora. Agora, para quem quiser participar do Redome, é assim, é como tirar um sangue normal. Uma doação de Periférico sangue. ali, aí eles escolhem, guarda aquilo e vai para o banco de sangue. Aí se tiver alguém precisando Compatível. compatível, aí o banco de sangue entra em contato E é com essa importante a gente pessoa. falar para a É população, muito Muito. né? importante. Tati, Porque salva vidas, se Tati. você olhar para
para esse lugar que se você foi, fez um tratamento, ali passou por esse lugar de ser avaliada, internou e salvou a vida da sua irmã. Exatamente. É. Hoje, por isso que a gente fala que ela tem o meu sangue, né, então ela passou a deixar de ter O meu tipo o tipo sanguíneo sanguíneo e dela, e agora ela é o tipo tem o sanguíneo meu, da né, Aline. E então qual era o seu e agora qual que é? agora é A positivo. Nossa, amiga. B positivo. Agora ela é A Nossa! positivo. É. Então, assim, é tão importante a gente falar isso para as pessoas, porque é algo simples, é como se você fosse doar, né, um doador de sangue, e eles separam ali a medula, né, para quem realmente precisa. Então, é um ato lindo de poder salvar vidas. Eu falo assim que se eu pudesse fazer isso para muitas pessoas que precisam, eu passaria de novo, porque é muito emocionante isso, é muito gratificante, sabe? E você sendo essa possibilidade de cura, né, na vida dela, e depois Exatamente. você recebe um diagnóstico que é um diagnóstico negativo, né, e aí você É, vem com esse lugar onde você foi diagnosticada depois de quanto tempo com câncer de mama? eu falo que eu salvei a vida da minha irmã e a minha irmã salvou a minha, porque eu sempre fui muito regradinha com meus exames. Todo ano, começo de ano, eu faço meus exames, todos os exames, inclusive eu havia feito a mamografia. E fazia o que uns 7, 8 meses que eu havia feito a mamografia, então eu faço a cada um ano. E após a doação de medula, acho que após 3 meses, né, Gabi? É. Uns 3 meses, o médico Sim. pediu para Foi que eu. bem na sequência. O médico, porque a gente perde vitaminas na doação, então o médico falou: faz um novo exame de sangue geral, um check-up geral, para ver o que você precisa repor, e vamos já deixar a sua mamografia em dia também? Faz a mamografia. Através desse exame, eu descobri o meu diagnóstico de câncer de mama. E graças a Deus, Tati, graças à doação que eu fiz, Tava no início. estava no início. Então, foi onde começou tudo de novo, a nossa batalha, a nossa luta, porque eu falo que a gente não luta sozinha, a É. nossa família luta junto. As pessoas que estão próximas da gente lutam junto com a gente. Todo mundo sofre, né? Porque é um diagnóstico que você fica um vazio, você não sabe até onde vai chegar, que grau que está, porque até então eu não sabia que grau que estava o meu câncer de mama, né? Mas Deus foi tão maravilhoso, por isso que eu falo, a gente tem que levar por esse lado, né? Você consegue falar pra gente ali como que foi isso? Assim, quais foram os seus medos, né? Como que estava esse câncer? Qual foi o tratamento que foi feito, que foi realizado? Sim, meu maior medo, eu não digo que assim Porque você já seria está sensibilizada por isso, É. né? isso. Sabe qual foi a minha maior preocupação? A minha família. Meu Deus. A minha maior preocupação foi a minha família, eles ter que começar a sofrer tudo de novo. Quando a gente pensou que a gente, né, ia Pensa a dor de uma respirar mãe e de um pai, a né? dor de uma mãe e de um pai, as minhas filhas. Então, assim, eu fiquei pensando, né, meu Deus, e agora? Porque até então eu não sabia que grau que estava. Mas eu estava com tanta fé dentro de mim, sabe, com tanta esperança, que a minha maior dor não era a- Sobre o sobre tratamento. o tratamento, a minha Era sobre preocupação era sobre a dor deles. esse estresse emocional que uma doença pode trazer a nível familiar, né? A É. gente desequilibra, a gente Total. tem que ficar ali, escolhe, né? Ficar ali nesse lugar de pé, confiante. Você E tem aí que ser forte, né? e aqui todo mundo, como é que vai estar? Eu vejo muito em você ali nesse lugar de ser essa matriarca, de estar acolhendo todo mundo que está É. ali ao seu redor, porque veja, num momento tão sensível seu, você Tive que ali ser teve forte. que ser forte, né? É, E pensar no todo, de é. como todo mundo ia Exatamente, ficar. porque o meu sofrimento, né, eu pensava mais no sofrimento deles, então aquela dor que talvez eu iria sentir Das das meninas, né. meninas, das minhas filhas, aí você pensa, não sei que grau que tá, e minhas filhas são novas ainda para ficar sozinha, sem mãe. E Nossa, aí o gente, passa tanta tratamento, coisa na nossa muito. cabeça, né. E o Passa. tratamento, Tati, foi graças a Deus também encontrei um anjo através do médico da Gabi, encontrei um anjo que, assim, um Cuidou médico dela. super humano também, maravilhoso, cuidou de mim. E desde o início ele me deu uma paz, uma tranquilidade. Ele falou assim: Aline, existe uma grande chance de cura. Vamos começar agora. Ele falou: vamos começar agora e logo mais a gente encerra isso. Então eu comecei através eu fiz a cirurgia logo em seguida. Graças a Deus eu não precisei fazer quimioterapia, eu só fiz a Só fez a radioterapia. rádio. Quantas sessões? Seriam 14 sessões de rádio,
Mas, nesse hospital, no Oswaldo Cruz, em 2 hospitais, o Oswaldo e o Einstein, eles têm um aparelho que chama Intrabim. Esse aparelho não tinha sido testado ainda no meu caso e na minha idade, geralmente era casos mais graves e senhoras de mais idade. E aí o médico também, o radiologista lá chamou a gente, sentou com a gente, conversou, explicou todo o processo desse aparelho, falou: "Olha, mas isso seria um teste com É ela". dentro do centro cirúrgico que Na hora faz. que você está lá na cirurgia, ele já pega direto no tumor, então é uma radiação única. Então seria uma radiação única, e aí eu não precisaria fazer as 14 sessões. E a gente ficou preocupado com isso, né, e conversou, ele falou assim: "Mas vocês não precisam me responder agora, vai para casa, estuda", mas assim, aquele medo de passar dias era tão grande, a gente realmente pesquisou, encontramos um amigo que também entende um pouco, esse amigo virou e falou assim: "Pode fazer, se não der certo, não vai fazer mal, mas se der certo, ela não vai precisar fazer as 14 sessões de rádio", porque judia, né, Judia. judia, seriam todos os dias a rádio, né. E aí eu pedi para Deus, né, que me direcionasse e direcionou através dessa pessoa também, tudo que o médico explicou, essa pessoa explicou também. E aí a gente chegou no médico e falou: "A gente vai testar". Fizemos o teste, eles fizeram em mim o teste e deu 100% certo. Então, ou seja, né, eu fui um teste ali que eles poderiam usar para outros pacientes também, né. Você se sente muito abençoada? Muito, Tati, muito. Eu falo que por tudo isso, né, que a gente já passou, eu ainda agradeço a Deus E por fora a tudo isso. E história do fora a fogo, né. história, São muitos desafios, né, e você Muitos. aí acompanhando o Rogério, teve episódio, né, Do do incêndio. incêndio, Do da fogueira incêndio. do São João. com Como 2 que anos foi? de com 2 anos que estávamos no governo, foi em 2019, nós estávamos com a nossa avózinha, que eu falo que É emocionante até de falar. é, e assim, foi um momento muito difícil, né, da gente estar com a nossa avó ali no hospital. Uma pessoa muito boa, de um coração muito bom, criou a gente morou no mesmo quintal, então assim. E aí nesse dia que teve esse evento que é do Fundo Social também, chama Arraiá do Servidor, então tudo que arrecada nesse evento, a gente reverte para as crianças no final do ano, né. E aí Aí tem, esse evento, essa festa, uma festa junina, tinha uma fogueira muito tinha grande. uma fogueira. Todos os anos eles montavam uma fogueira. Isso eu acompanhei desde quando o Rogério era vereador, eu acompanhava ele nos eventos, nas festas da prefeitura, então eu sempre via essa fogueira, só que era uma forma, assim, diferente de acender. Eles colocavam um pavio, então lá de trás acendia o pavio e o pavio ia, a fogueira acendia normal. Tá. Nesse ano eu cheguei na festa, até fui visitar a minha avó antes no hospital, minha avó já não estava bem, ela estava em coma, e nesse dia eu cheguei, assim, no quartinho onde ela estava, lembro que eu peguei na mãozinha dela, estava geladinha, sabe. Mas eu conversei bastante com ela, porque toda vez eu falava para ela: "Vó, né, seja forte, a gente precisa da senhora", então ficou um tempinho, né, Gabi, com a avó no hospital, eu falava: vó, seja forte, a gente precisa da senhora, a gente ama a senhora", e a minha avó era tão boa de coração que ela sofria pra gente não Não sofrer. sofrer. E aí nesse dia, que foi dia 28 de junho, esse ano completou 7 anos. Eu cheguei na minha avó, ali, e eu sabia que ela estava em coma, segurei a mãozinha dela e falei: "Vó, a gente está sendo muito egoísta com a senhora. Eu estou sendo muito egoísta com a senhora. Se a senhora quiser descansar, vó, vá em paz, a gente vai ficar aqui, a gente promete que não vai sofrer", né, porque eu sabia que ela não queria que a gente sofresse, né. "Mas vai descansar, vó, eu vou sentir muita saudade da senhora". Aí eu falei assim, Isso aí a foi minha mãe antes do evento? antes do evento, No poucas mesmo horas antes, no dia. No mesmo mesmo dia, no dia? mesmo dia. E aí eu falei assim para minha mãe que estava lá com a minha tia, falei assim: "Eu não queria ir nesse evento, eu queria ficar aqui do ladinho dela até tarde". Aí a minha mãe falou assim: "Filha, a sua avó fica tão feliz quando você faz essas ações boa para as pessoas, né". Aí eu falei: "É verdade, né, mãe, ela vai ficar feliz de eu estar indo lá, porque lá é um evento solidário pra gente ajudar as pessoas, então eu vou". Dei um beijinho na minha avó e saí. E é nisso, a Gabi estava chegando no hospital para visitar minha avó e eu fui para o evento. Não, você não estava ainda, né? Eu fui Eu para o ia. evento, a Gabi ainda ia visitar minha avó.
Cheguei no evento, logo já chamaram eu e o Rogério para acender a fogueira. E o pavio já estava mais próximo. Não tinha pavio. Ué? Aí eu achei estranho, eu falei assim, nossa, mas tá diferente essa fogueira, né? Eles fizeram uma fogueira linda com TNT, fechou com TNT. Aí o rapaz chegou com uma tocha. Aí eu falei, nossa, mas é assim? Ele falou, não, tá, é tranquilo, é um novo formato. Nisso a Gabi foi pro hospital. A hora que a gente encostou, a fogueira explodiu em cima da gente. Graças a Deus, só estava eu e ele ali dentro. Nossa. Estava o rapaz também, mas ele não se feriu porque ele estava um pouco mais distante. Então eu e o Rogério estávamos como daqui aí você na fogueira. Gente, E eu só me e por ser uma recordo fogueira muito enorme, grande, Tati. devia estar encharcada. Para você ter uma ideia, a explosão foi tão forte que o meu irmão, meus pais, eles moram num apartamento a uns 4 quilômetros ali, 3 quilômetros, por aí. A janela tremeu do apartamento. E nisso tinha muita gente filmando e já começaram a soltar os vídeos e a gente com fogo, apagaram o fogo da minha cabeça, eu entrei em estado de choque, eu não me recordo, só me recordo no outro dia, que eu acordei na UTI. Meu Deus. Já tinha feito até uma cirurgia. E aí mandaram Você queimou a mensagem. mão. Tudo, Tudo? Tati, tudo. Queimei tudo, tudo. A minha irmã no hospital para ver minha avó, ela viu aquele movimento de polícia, de ambulância, e quando ela olhou para trás, estava o meu carro atrás da ambulância. Aí ela falou assim, ele sofreu um atentado. Deram tiro, porque tinha muita Na minha polícia. cabeça foi um Já atentado. Um atentado. E quando ela viu, quando abriram a ambulância, ela largou o carro dela aberto, no meio do estacionamento. E você se queimou muito? Tudo, Tati, Muito? muito, muito. Eu tô viva, por isso que eu falo pra você, eu Ela agradeço a tava Deus toda queimada, todos os queimada. dias. O cabelo armado assim, ó, Queimado. queimado. Tudo. Chegou a queimar seu rosto? Tudo. Queimou Meu tudo. Deus, Tudo, você Tati. não tem uma sequela. Não tem uma Só sequela. ficou na mão. A mão, porque eu perdi o movimento da mão, porque queimou porque como eu tava segurando aqui a tocha, então foi a primeira Entendi. coisa que pegou. E eu lembro que eu cheguei, tava lá, né, queria entrar com ela e o médico não deixou eu entrar. Ele, Tava não, muito fica grave. aí porque eu não sei a situação. Eu falei, não, mas eu quero entrar. Não, você não vai entrar agora. A hora que ele liberou, a mão dela já tava uma bolha gigantona, assim, e ela conversou comigo, mas ela não lembra. Ela falava assim: "Como eu tô?", Não lembro de absolutamente ela: "Me dá um nada. espelho?". Aí eu olhei para o médico, né, porque eu fiquei muito assustada com a situação. Aí ele falou assim: "Não, já vamos entrar com ela no centro cirúrgico", e já levaram ela para o centro cirúrgico. E você entrou em choque. E o Entrei Rogério, em como ficou? Também Também O queimado. Ele queimou bastante também, só que o meu foi mais grave, né, o meu caso foi mais grave. Você estava mais próximo da Não, fogueira? estava nós 2, não sei por que que o meu caso foi mais profundo, né, mas talvez acho que é porque eu também estava com a minha mão em cima da dele, né, porque ele Entendi. pegou E você pegou em na cima tocha, da eu peguei a mão em dele. cima da mão Aham. dele, assim. Aham. Então, e aí eu perdi o movimento da mão, fiz 5 cirurgias. Minha nossa, 5 5, eu fazia cirurgia dia sim, dia não. E pensa, Tati, numa dor. Ela tem um enxerto na mão. Aí eu tive que fazer enxerto, tirei da perna para colocar na mão para tentar ver se eu voltava ao meu movimento. Então, graças a Deus deu certo. Aí foram várias sessões de físio. Eu sei que nesse tempo ficamos acho que 13 dias numa UTI, isolados, porque nós estávamos inteiro feridos, então corria Esse foi um risco. caso nacional, né? Foi, gerou geral. Então os médicos falavam que poderia correr risco de uma infecção hospitalar, né, generalizada, porque nós estávamos todo aberto, né, de feridas. E é uma dor assim, Tati, que eu pedia para me sedar toda hora, porque eu não aguentava, Uma nem recuperação difícil. Foi. a morfina não resolvia, nada passava a dor. Você queima o dedo, né, já dói Já tanto. dói, imagina queimar. Você, imagina ali, quanto você tem esse diagnóstico de quantos por cento que queimou? Ah, eu tenho, mas eu já nem Não lembro lembra, mas queimou mais. Queimei bastante. queimei bastante. Quase o corpo, só não queimou as pernas. Mas aqui pra cima Tudo. queimou muito. Queimou A muito. recuperação também é difícil, né? Muito difícil. Foram meses de fisioterapias, então quando estava cicatrizando, rasgava, ia a boca, cortava, tudo. Meu Deus, que difícil. Você estava em casa nesse momento dessa recuperação ou você foi mais assistida dentro? Quanto tempo você ficou no hospital? Eu fiquei de total 17 dias 17 dias. na E a UTI. sua recuperação em casa? Ah, como que é? depois levou uns Não podia receber uns visitas, 5 né? meses, assim, uns 5 Delicados. meses,
para poder se recuperar bem, porque como eu tinha feito também o enxerto, né, e aqui não podia mexer porque poderia perder, porque é uma máquina, como se fosse um vácuo, e se aquela máquina desligasse eu poderia perder, então assim, eu tive que ficar realmente, de fato, isolada, né, não podia receber visitas, nada. Gente, é muita história, né, O por trás fantástico disso. foi reproduzir. Foi O fantástico reproduzir. foi reproduzir. Então, assim, com 300 graus, você queima o pulmão, você morre. É por isso que eu falo que Deus ali foi perfeito em tudo. O nosso acidente deu 800 graus de caloria. E eu só me recordo, na hora da explosão, eu fui para trás. E nessa puxada, eu não sei como não torrou meu pulmão. Queimou seu Então, pulmão. assim, não tem Não afetou explicação a nada. não ser Deus. É o que eu Deus fez falo. uma proteção divina, né, Divina, foi divina. Então, assim, foram. É protegida mesmo. É, Vamos pensar assim, e você sendo tão, bem recebida nesse meio, né, dentro dessa sociedade, como foi receber esse carinho de todo mundo? Tati, foi Faz assim, diferença, né? muita diferença. Eu falo que Para as assim, o 2, né? apoio das pessoas, eu realmente ali, eu percebi o quanto a gente é querido, sabe? O quanto que a gente fazer coisas boas para a pessoa retorna pra gente. Porque o dia que eu tive alta do hospital, eu nunca vi uma cena daquela, a não ser na TV. De pessoas, eles invadiram o hospital, pessoas com cartaz, com flores, dizendo, Foi bem com lindo. oração, foi uma coisa assim, e estavam várias emissoras de TV, assim, passou em várias emissoras, e eu nunca vi aquilo tão lindo, eu recebi aquilo com tanto amor, sabe, um Olha, carinho daquilo, e isso foi fazendo com que eu me recuperasse cada vez mais. As mensagens que eu recebia no telefone, as cartinhas que eu recebia. mas eu acredito muito que é um gesto, muito relacionado com a sua entrega dentro do Fundo Social, né, que Sim. você vem dentro dessa comunicação contínua com todo mundo, dessa sua disponibilidade de estar lá, de estar ajudando as Hoje eu ando pessoas. na rua, assim, as pessoas falam assim: "Nossa, eu não te conhecia pessoalmente, mas eu oro tanto pela sua vida", sabe, é tão gostoso. É muito bom, Tati. Você está, doando e recebendo. É Exatamente. uma troca contínua, É, né, que tem quando você assume esse lugar. Dentro desse lugar onde tem esse amor, esse carinho, essa troca constante, essa empatia de vocês pela sociedade e essa devolução, tem a parte ruim? Qual seria essa parte ruim? a partir Acho que essa parte mais cansativa, né, de todo mundo É. estar é, solicitando, porque às vezes não, Eu não? acho que essa Não? parte não é ruim não é pra não. gente Acho que não. vocês já exercitaram esse Eu esse falo músculo é aí. é tão gostoso, Tati, é uma coisa assim, às vezes as pessoas falam assim, a gente tá caminhando num shopping, por exemplo, né, as pessoas param pra tirar foto, às vezes alguém fala assim: "Ai, não é chato?" Eu falo: "Gente, Não, é é muito gostoso, gostoso", porque assim, você saber que você, né, é reconhecida, é querida, é amada pelas pessoas, porque é. devido ao seu trabalho, à sua E é genuíno pessoa. de vocês entregarem, né, isso E é uma eu troca e eu constante. paro com o maior prazer, eu falo assim, eu A paro parte com. chata é a maldade das pessoas, né, o ego O ali. ego, É, a Porque tem muito crítica, isso nesse tem a meio, e política. a Tati, política a É. tem o política, ego. E não Como é que sobre lida? política ali, né, né. é Que seria? sobre atender as pessoas. Como assim? Caráter? Como que era? É a política em si, é muita maldade ali. A gente fala que é a oposição, né, vamos Ah, se dizer sim, então, assim, essa a crítica pesada, é, esse lugar onde as pessoas querem deturpar a sua imagem, eles querem é, distorcer a sua exatamente, comunicação, onde essas pessoas vêm com essa maldade maldade. É. mesmo, né, e vai, te ataca, te atinge. Como trabalhar a mente para não cair nesse fluxo? Vocês têm algum exercício? Pra gente, pra mulher é um pouco mais complicado, né, os nossos maridos, eles já levam isso, né, conseguem levar É porque a de gente outra mulher é mais forma. emocionada. Não com A gente calma. fica, porque, Tati, a gente vê o tanto que Que trabalha, né, que a trabalha. gente luta, que a gente batalha, que a gente doa nosso tempo. Muito. Nós temos os nossos filhos, nós temos a nossa Muitas vezes família deixa de estar num aniversário do pai e da mãe para estar ali, sabe, servindo, né. servindo as pessoas e as pessoas distorcendo,
A Muitas oposição vezes muitas vezes vem e faz esse é, movimento. E É, aí muitas outras pessoas que não conhecem, que não acompanham, compram isso como verdade. exatamente. E é. aí ver vocês nesse como é que eu me defendo dessas pessoas? Vocês têm alguma prática, assim, vocês dão con Oração, ó, entendi, oração. a fé. Porque não E elas já tem. mostraram que elas são mulheres de fé, né, Ah, eu gente? sou. Porque, Tati, eu penso assim, ó, com esse tipo de pessoa, não adianta você querer debater, não adianta você querer discutir, não adianta você querer mostrar a sua verdade, porque quem te conhece sabe que realmente quem você é. Não vou falar pra você que não magoa, magoa, Magoa. né? Você vê ali você se dedicar tanto, seu marido se dedicar Aí você: "Ah, é tanto, uma mentira, é não uma faça". Eu mentira. estava num evento semana passada, Conta, Gabi. assim, nada divulgado, era um Aham. evento interno para ajudar as crianças, né. É um projeto muito bacana. E eu estava ali prestigiando as crianças que eles estavam se apresentando, que agora tiraram férias, né, e uma senhora no auditório ali começou: "Ai, que legal", bater palma, "Parabéns, parabéns". E assim, terminou o evento, ela foi, falou assim: "Ah, eu precisava vir aqui te dar um abraço, eu não te conhecia pessoalmente, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui". Ué. Ela falou. Achei engraçado, né, ela falou assim: "Eu estava passando na rua e Deus falou assim: 'Entra e assiste essa apresentação'". E ela falou assim: "Eu ouvi aquela voz e eu resolvi entrar". E eu tinha muito prazer em te conhecer, tinha muita vontade de Sim. conhecer, e eu não sabia que você estava aqui. Olha só que legal, né. As pessoas, elas às vezes conhecem um pouco da sua história distante, né, mas É, quando tá pertinho, né, eu tô pertinho delas, eu sei que é tudo de É, verdade, é. né, e a gente sente essa ser humano, né, não é só Ah, uma lá na pessoa. clínica você vê como que eu vou vestida, né, nem parece uma primeira dama, as pessoas olham, fica assim, somos né, pessoas normais, né, vê que a pessoa Tati? fica Exatamente, desconfiada. "Você é?" Eu falei assim: "Sou". Você sabe que quando a gente percebe que a gente está no caminho, né, certo, é quando a gente sai na rua e as pessoas falam assim: "Eu queria te agradecer por algo que você fez". E É, você e a não gente nem sabe, sabe. porque isso assim, anula toda a maldade, não anula tudo. não, Então, para gente? mim, essas pessoas são pequenas, Anula. sabe, são mínimas, porque a grande maioria são pessoas do bem, pessoas que oram por você, pessoas que torcem por você, que gostam de você de verdade. Quantas vezes a gente sai na rua, né, Gabi, as pessoas falam: "Olha, você nem me conhece, eu te chamei no direct, você me respondeu, você me ajudou em tal coisa". Isso é o caminho certo que a gente está caminhando, e não ajudar as pessoas que a gente conhece somente. Vocês acreditam que vocês são peças fundamentais na vida do marido de vocês? Aqui, porque vocês estão ali alinhados na trajetória deles, né? Porque muitas vezes eu falei isso em outras entrevistas, a gente está alinhada, com o parceiro, né? E É. vice-versa. Esse caminho muito alinhado, estratégico e de coração vocês entregam o que é verdadeiro, né? Assim, eu tô alinhada com meu marido e entregando Uhum. aquilo Ah, que é eu Ai, entrego a minha verdade sempre e tô ali do lado dele. a gente não consegue ter uma máscara, né, Tati? Eu falo que é. eu, pelo menos, a gente Eu sai na sou a que fica rua, em casa às vezes orando para ele. às vezes a gente não tá num dia bom, você tá brava, mas em nenhum momento a gente, né, maltrata alguém, mas eu acho que nós somos peças fundamentais sim, Porque eu acho que é porque é um importante alicerce, né. isso, é um importante também para essa pessoa, não sei se eu estou falando certo, mas assim, ela ser vista também que tem base ao redor dele, né, Sim, ele exatamente, desse lugar, família, né. essa família, Família. que tem pessoas que estão ali estruturando. Uhum, É porque a gente escolhe um líder também por aquilo que ele construiu. Quando a gente vê exatamente. o Gerson, o Rogério, que eles têm ao redor deles essa base, a gente Uhum, fica confiante, que não vai sim, ter só uma pessoa aleatória com outras pessoas. É como É. uhum, se a gente tivesse ali, entregando, né, o nosso voto para uma pessoa que está lá, que tem a mesma, sim. porque, ah, ele tem mulher, ele tem filhos, então assim, eu tenho também esse relacionamento, eu tenho filhos, e eu sei que Viver você aquela eles seguem os realidade. princípios, é É, essa a palavra, e viver Gabi. aquela realidade, Eles né. vivem a mesma realidade que eu vivo, né, e Uhum. eu acho tão importante o papel de É, vocês. sim, quando eu conheci o Rogério, ele um ano depois ele comentou comigo que ele iria se candidatar a vereadora, e a gente realmente política, todo mundo não tem uma visão ruim da Ruim. política, né. Aham. E eu não esqueço de uma fala dele até hoje, ficou gravado aqui na minha cabeça, né. Eu falei para ele assim: "Olha,
se você for mais um, você não conte comigo, falei para ele, porque eu vim de uma família, de princípios, né, caráter, e ele virou para mim e falou assim: amor, se a gente for pensar assim, só vai entrar gente ruim. Só vai entrar gente que faz maldade, gente interesseira. E a política é assim, se não tiver pessoas do bem, pessoas boas, Acreditando que é acreditando. possível. E aquilo mexeu muito comigo, né? Mexeu demais. E eu falei assim: pode contar comigo. E a partir dali, Tati, eu dei a mão para ele, que eu não solto jamais, porque eu vejo que transforma. Eu brinco que ela literalmente pôs a mão no Pois fogo por ele ele, né? brinca com isso, pôs a mão no fogo por ele, né? Mas a gente brinca com isso, mas literalmente a gente tá dentro, a gente percebe. É claro que a gente não vai transformar a vida das pessoas 100%, mas É, porque ajuda é demais. impossível. Porque é complicado você estar ali no poder, não depende só de Não você. depende. Né? Então, às vezes, você quer fazer algo que não depende de você, e muitos munícipes não entendem isso, mas que a gente faz todo o esforço, toda a dedicação para que tudo dê certo. Então, eu acabei vendo tudo isso no coração dele, na forma dele tratar as pessoas, e é dele. Não adianta, é dele. Ele é aquela pessoa brincalhona, ele é sério quando ele tem que ser sério, ele faz o trabalho e ele ama o que ele faz. Então, Ele assim, a ama gente tem os que dois. amar. Para tudo sair perfeitamente, a gente tem que amar o que a gente Amar faz. o que a gente faz e é tão importante quando a gente está do lado de pessoas que acreditam, né? Então, É. vocês duas acreditam no trabalho Sim. deles, né? Porque ter Ah, eu sou vocês. suspeita, eu sou fã dele. E é fundamental ter o papel da mulher, Da né? mulher, eu É acho. Esse fundamental. reconhecimento também, né, por eles, que eles reconhecem vocês nesse lugar, eles trazem você para junto de tudo. A Uhum. gente sempre vê vocês tão juntos, Sim. né, junto como casal ali e juntos também acompanhando eles no Acompanhando. que for necessário. Teve o casamento agora solidário, né, Foi e foi lindo, lindo foi demais, e lindo. você estava lá presente com ele. É essa pessoa que não larga a Sim. mão, então é muito simbólico ter vocês ali como casal, porque muitas vezes existe o prefeito, a gente só conhece o prefeito. Dentro da Sim. cidade de É. Osasco, a gente tem vocês e vocês estão ali juntos. Você foi um tempo, agora a Gabi exercendo esse papel, né, e é incrível como a gente consegue se sentir bem, né, se sentir seguro nessa companhia do casal, porque parece que é o Uhum. casal que entrou É. ali para ajudar toda a cidade. É E verdade. dentro desse lugar de ser irmã da ex-primeira dama, você tem alguma dificuldade, Gabi? Comparação, Ela é de perfeita, Tati. Ela é perfeita. Ai, Que claro foi? que é porque a não. gente tem uma pessoa que exerceu ali esse papel durante 8 Então, é anos, o que eu né? falei da responsabilidade, né? Aí Olha, você veio o e você sarrafo entregou estava o alto. sarrafo lá em Tati, cima, imagina. ela achou que que ela aprendeu algo comigo. Eu fiquei 8 anos, mas não. Hoje, graças a Deus, ela me permitiu estar caminhando com ela, Junto, continuando no lá. fundo social. Eu aprendo todos os dias com ela. Todos os O dias, que é que Tati. uma contribui na outra? O que que você aprendeu com a Aline e o que que a Aline aprende com você hoje dentro do Fundo Social? Vai, Gabi, primeiro você. Ai, a Aline é o coração, né? Ela é a mãezona ali de todo mundo. Então, eu aprendi muito isso com ela, a fazer o social. E você, Aline? Tati, O que que você agora vem ver sua irmã nesse lugar que era seu e o que que você fala: "Eu aprendi Ai, é muito". tanta coisa. Eu falei: "Será que ela tá aprovando?" nada, Tati. Ela é uma pessoa assim que ela ainda falou pra mim: "Ai, fica aqui do meu lado pra você". Eu não preciso falar nada pra ela. A Gabi, ela é uma pessoa assim, né, claro, ela tem um coração gigante que eu falo, às vezes eu tenho que puxar um pouquinho ela também, porque eu falo: "Gabi, não é por esse lado". Existem pessoas também maldosas, né, que realmente tá tirando de quem precisa. Eu tenho É que que dar eu me uma entrego muito, Ela se né? entrega demais. Ela é muito assim, eu já consigo enxergar um pouco o outro lado também, Mas é né. 8 anos, né, É, eu gente? consigo A razão é a enxergar. emoção. Arrasou É, na eu tenho esse emoção. equilíbrio. Gente, olha que eu achava que era diferente. É, É? não, é porque ela parece ser um pouco mais brava. Até às vezes as pessoas falam assim: "Ai, a sua irmã é brava". Eu falo: "Não, é o jeito dela mesmo".
às vezes eu falo assim, Gabi, dá uma segurada, né? Pra não falar outra coisa, você tá sendo boba, né? Não, dá uma segurada, né? Não que você tenha que ser ruim, não. Você tem que enxergar os dois, sabe? Mas Porque às olha, vezes você tá dando isso aqui pra uma quem é mais pessoa que autoritária? não esteja É assim, precisando. que consegue delegar mais, assim, com mais autoridade. Nossa! Já respondeu, Já né? respondeu. Mas a Gabi, ela é muito inteligente, Tati. A Gabi, ela é muito Estratégica? técnica. Ela é Técnica. muito técnica. A Gabi, ela é muito, muito, muito inteligente ao extremo. Entrevistando aqui o Eu sou Gerson, mais eu povão senti. na Eu rua. tenho um É. professor em casa, né? Então, muito E estratégico. então, eu acho muito que, Gerson, acho que os casais se gente. deram certo por Certo. conta disso. O Rogério também é mais povão, porque o Gerson sempre ficou pelos bastidores com o Rogério, com o Gerson. Executando essa parte estratégica. O Gerson né? sempre ficou, Gerson é. então o Aí Gerson é você muito vê que técnico, isso. muito organizadinho. O Rogério e eu já somos mais povão. A Tá gente, mais junto da a Gabi sociedade. não, a Gabi ela é lá, ela faz, ela calcula, ela faz contas, e ela e o Gerson, eu falo assim, ai, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, né? Então assim, eu aprendo muito com ela também isso, né? Agora, eu acho que a bondade é fora Tá do. nos dois corações. Ela só é mais séria, né? Às vezes as Mais pessoas têm séria. medo. Ai, a sua irmã é muito séria. Eu falo, gente, que Ai, é que muito vocês não é. conheceram ela direito. Vocês não conheceram ela Séria? direito. Não sou séria. É sério, mas Não, as pessoas têm essa tenho visão, né? medo, sabe? Assim, eu não Aham. sei se é porque eu já sou mais dada, né? Mas eu falo para as pessoas, no começo, eu também era, as pessoas achavam que eu era até metida, porque eu era muito retraída, eu tinha vergonha, eu tinha medo. Tá vendo? Isso pode acontecer com todo mundo. Muitas vezes a gente Exatamente. vai assumir um novo papel e a gente vai para esse lugar de estranheza por uma adaptação, né? E Exatamente. essa adaptação Que o ocorre, novo é um difícil, novo. né? Então a gente está se adaptando e trazer esse julgamento prévio, né? Né, Não exatamente. vai ajudar em nada. Então, Não. espera a pessoa se adaptar, ser aquilo que E ela eu até concebe ser. falo para as pessoas, calma, vocês não conhecem ainda, e a Gabi é brincalhona, E às como vezes ela foi tá esse séria. início, Gabi? Como é que é esse início de você estar aí nesse lugar tentando dizer assim, olha, eu sou eu, eu não sou. Eu tento todo momento ser a Gabriela, não a primeira dama ali, que as pessoas precisam me conhecer como realmente eu sou, né? Então eu tento Você passar entrega o primeiro a pessoa Gabi, né? E depois esse lugar do papel que você tem de primeira dama, é isso? é que Como eu que não você. sei ser as 2 pessoas, né, eu Você sou não uma sabe? Pois você trate de aprender. Porque pra gente você é a nossa primeira ai, dama. mas, A gente te vê nesse lugar, a até gente tem essa admiração. até estando ali, né, com o Gerson em alguns eventos, eu tento ser eu Eu sou mesma. a Gabi, gente. É. A que chama a atenção do que tá do lado É. falando. Gente, respeita as pessoas falando, é bem assim. Que legal, que incrível. É ser Mas humano, né? Acima então, é de o que eu tudo. falo, né? A gente tem que ser a gente mesma. Não adianta você se transformar Criar num um papel, rótulo, não criar tem um. um rótulo. Não, 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 não tem. não Que tem. bom sentir isso de vocês. Vou fazer um bate-bola que a gente Ué. preparou aqui. Quero só ver no que vai dar. Pega Olha, leve. gente, tinha tanta pergunta, termina que a gente vai conversando aqui, né? Mas esse bate-bola vai ser incrível, que vocês vão descobrir quem são essas meninas irmãs, né? Quem era a mais bagunceira na infância? A mais bagunceira? A Aline. É, Era. E hoje existe eu esse eu lugar sempre de mais fui organizada? Sim, organizada? hoje ainda continua ou não? Ah, Ajustou Ah, de tudo? organização, acho que eu sou a organizada. Gabi, ela é mais Mais organizada, muito organizada. mais organizada. Quem era a mais estudiosa? Gabi, Aline. não. Gabi, não, a Gabi, Sério? sério. Ei, Gabi, você ganhou, então. Ai, eu acho Quem que pede mais conselho para a outra? acho que As duas, As as duas? duas. A É. gente troca muita experiência aí, pede muitos conselhos, nós duas. Vocês têm esse lugar de afinidade, Sim, né? tem. Ai, grande. é tão bonito, né? E passar essa mensagem para outras pessoas que têm irmãos, e eu sinto que tem muita gente que são irmãos, mas estão tão São distantes. distantes, né? E a vida é tão curta, é tão passageira para a gente ter esse laço afetivo tão íntimo, né? Com ser Exatamente. irmãos. Gente, eu sou Isso foi a vida inteira, A né, vida não é inteira. agora a posição que tá. É admirável, porque muitas vezes a gente olha assim, vê irmãos que poderiam estar ali se ajudando e É. se contribuindo, e Uhum. eles brigam, É. discutem, estão longe, se agridem, e isso não vale a pena, Não, né? não. Tão importante. Quem cozinha melhor? Gabi, Eu.
Mas na sua casa. Vai, faz um Vou fazer pra risoto, você, um vou fazer, eu risoto de gosto. Nossa, camarão. já adorei, porque foi tão assertivo. Eu gosto de cozinhar. Quem demora mais pra se arrumar? Aline. Esperou nem eu falar, Isso foi eu mesmo, você demoro. vai lá. Quem é mais emotiva, quem chora As mais? duas. Eu choro bastante. Ai, as eu sou. duas, As eu duas? acho. É, Você as chora duas. muito? Muito. É, Quem é mais organizada, a gente já falou aqui, né? é. Um defeito da sua irmã, Aline. Defeito. Ai, seja sincera, vá. Ai, gente, às vezes ela não tem muita paciência. O paviozinho é bem Mais curtinho. curtinho. Um É, defeito da sua irmã, Gabi. é. Ai, um defeito. Ai, difícil. Ah, Ai, também, né? Não sou muito paciente também, né? Ai, acho que, não sei, não tem defeito. Ah, Tão Tem linda, sim, tem perfeita. sim, tem É. que sim. linda. Uma qualidade que você mais ama, que você mais admira nela, então? Ah, o O coração. coração, né? A Hum. Aline é muito humana. Uma É. palavra que define a sua irmã. Amor E você? e fé. E Se fé, tiver outra amiga. palavra, É, a fé é Fé. minha, a falar fé. fé. É. E Através da você, fé Vá? dela foi fé. Fé É. Ela é também, as fé, duas, fé em né? pessoa. Olha só a história que ela contou. Tem Uhum. uma pergunta aqui, mas eu acho que elas nem precisam responder. Amiga, família ou trabalho? Ah, família. Né? Que incrível. Um sonho que ainda querem realizar. Ai, tem vários, né? Mas assim, um que Você diz eu e ela ou Vamos geral? falar assim, geral. geral? É, um seu ou as É, duas. Vai, a ai, hora felizada. é as 10. minhas filhas É. crescerem, se casarem com uma pessoa boa, ter a família delas, serem felizes, né? É esse meu Esse lugar assim, sonho. dê certo com a criação delas, né? Exatamente. Ai, É, o torço meu, pra o meu é a todo mesma mundo. coisa, ver meus filhos felizes com pessoas boas ao lado deles. E com princípios, né? Os É, princípios que exatamente. eu e o Gerson tenta passar para eles. Ai, que lindos. E se vocês pudessem escolher um sonho juntas? Fazer a nossa viagem sozinha. É. A gente tá programando essa via, mas nunca dá tempo, né? Sempre tem alguma coisa, Então ela tem vamos alguma colocar coisa, a tem meta outra. para 2027. Adorei. Que onde seria essa viagem? Las Vegas. Não, nem pensamos, né? pensamos, então vai vamos já fazer uma colocar no viagem. papel. Uma pessoa que inspira vocês. Que me inspira? Sim. Tem Ah, o essa Gerson me pessoa que inspira bastante. Você traz muito dele, né? E É. você, amiga? A minha irmã. Ai, Ela me inspira muito. show de fofura esse podcast aqui. Amei, vai subir os coraçãozinhos assim. O que significa felicidade? Ah, eu sou feliz. Eu Você me é feliz? considero uma pessoa muito É. feliz. Eu, graças a Deus, eu tenho tudo. Saúde, mais importante. Então, eu sou muito grata a Deus que eu tenho, não me falta nada. Minha felicidade é estar com a minha família bem, todos com saúde, a minha irmã curada, Gente, por Você tudo que também, vocês meu né? marido, passaram, minhas né? Eu acho que essa filhas. estabilidade É. emocional e esse lugar de saúde para vocês é Eu vejo que eu muita tenho meus história. pais Você vivos. escrevi o livro já. É, Mas você sabe que quando eu estava no hospital, uma forma de eu ficar bem, me acalmar, era escrever. Então, eu fazia diariamente tudo o que dá para acontecia, fazer meus um livro pensamentos. futuramente. Vamos fazer Aí. aqui um É, tá pedido pra gente guardadinho lá, saber de meu tudo que caderno. aconteceu. E pra gente fechar esse bloco que foi incrível, foi maravilhoso, cheio de revelações e muita fofura junto aqui. Queria que vocês deixassem uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo agora. Que mensagem vocês deixariam? Ai, para ser você mesma, para ser única, Acreditar em você, acreditar né? em Que você. vocês acreditem em vocês. E até voltando um pouquinho essa situação na frente do Fundo Social, eu encontro com muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Muitas vezes nem sempre física, mas emocional. E o que eu falo? Vocês são capazes sim. Que elas falam, eu não posso trabalhar, não Dependo separo, deles, não né? separo porque eu dependo da pessoa, como que eu vou sobreviver? Eu falei, você é capaz sim de sobreviver. Basta você acreditar. Né? Muito Acreditar. bom. Acreditar, ter fé, né? Ter esse lugar humano, não é ter esse lugar de dor, né? Que eu aprendi demais com vocês hoje aqui, viu? A Obrigada. gente escutando a história de vocês, é a história de superação, de desafios constantes, né? E contínuos no meio, né? Acompanhando a trajetória de sucesso dos maridos
incrível. Você vê, Muito né, feliz. Tati, a gente por tudo isso que nós passamos, a gente não desistiu, né, porque Desistir. poderíamos hoje falar assim: "Não, a política não é pra gente", aconteceu muitas coisas ruins dentro As dela. pessoas falam assim: "Nossa, mas você fez tanta Como coisa você hoje, né, que aguenta? acompanha", eu falei É, assim: "Fora que eu não postei, né". é, É, fora que não é. passou, porque existe muito mais do que aquilo que a gente vê na Porque a rede gente social. vê que muitas pessoas dependem também do nosso trabalho, da nossa posição, né, então a gente não desiste nunca. Jamais, essa palavra não existe. Muito obrigada, Ana. gente. Esse foi mais um episódio lindo. Adorei. Espero que essa mensagem tenha ficado no coração de vocês. O amor, a fé, a família, é isso que nos rege. E eu espero vocês aqui no nosso próximo episódio. Ah, beijo. Beijinhos!